Olá, eu sou o professor Anderson, especialista em direito tributário. E hoje vou explicar de forma clara e direta como o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, caso seja implementado pelo governo, pode prejudicar os mais pobres e o povo brasileiro em geral. O IOF é um tributo que incide sobre operações como crédito, câmbio, seguros e investimentos. E seu aumento, como o proposto em maio de 2025, tem consequências graves. Vou listar 10 pontos negativos, deixando o mais importante para o final, para que você entenda exatamente como isso afeta seu bolso e sua vida. Primeiro ponto é o encarecimento das compras internacionais. Eu começo com algo que pode parecer distante, mas não é. O aumento do IOF nas compras internacionais com cartão de crédito que subiria de 3,38% para 3,5%. Você pode pensar, isso só afeta quem compra produtos caros no exterior. Não é bem assim. Muitos brasileiros, especialmente de classes mais baixas, compram itens em sites internacionais, como AliExpress ou Amazon, porque são mais baratos. Por exemplo, uma mãe que ganha um salário mínimo pode comprar fraldas importadas em promoção, gastando menos do que com marcas nacionais. Com o IOF mais alto, o preço final sobe. Esse 0,12% a mais parece pouco, mas para quem vive com R$1.412 por mês, cada centavo conta. Essa compra, que poderia aliviar o orçamento, fica mais cara, reduzindo o poder de compra de quem já luta para fechar as contas. E isso não é exclusividade de itens supérfluos. Medicamentos, roupas e até material escolar são comprados assim por famílias de baixa renda. Segundo ponto é maior custo das remessas ao exterior. Outro impacto direto é nas remessas de dinheiro para o exterior. Muitos trabalhadores imigrantes, como bolivianos, haitianos ou venezuelanos, vivem no Brasil com salários modestos e enviam parte do que ganham para sustentar suas famílias em seus países de origem. Eu já conversei com trabalhadores que mandam $200 ou $300 por mês para parentes, pagando taxas altas de transferência. Com o aumento do IOF, essas taxas ficam ainda mais caras e o valor que chega à família diminui. Para essas pessoas, que muitas vezes ganham pouco mais de um salário mínimo, isso significa menos comida na mesa dos seus entes queridos. É um golpe duro em quem já vive em condições precárias. E o governo parece ignorar essa realidade ao dizer que o IOF só afeta os ricos. Aumento do custo do crédito pessoal. Agora, vou falar de algo que atinge milhões de brasileiros. O crédito pessoal. O aumento do IOF encarece operações como o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. No Brasil, cerca de 30% das famílias estavam endividadas em 2024, segundo o Banco Central. E muitas recorrem a essas linhas de crédito em momentos de emergência, como para pagar uma conta de luz atrasada ou comprar remédios. Eu já vi casos de pessoas que, por desespero, entram no cheque especial para cobrir uma despesa básica. Com o IOF mais alto, os juros dessas operações sobem ainda mais. Imagine pagar 12% ao mês no rotativo do cartão, e agora com um IOF extra que torna essa dívida ainda mais pesada. Para o pobre, que não tem reserva financeira, isso pode significar um ciclo de endividamento do qual é quase impossível sair. Quarto ponto: efeito cascata nos preços de produtos. O aumento do IOF também afeta as empresas, e isso chega ao seu bolso. Quando o governo eleva o IOF em operações de crédito empresarial, como empréstimos para comprar estoque ou máquinas, as empresas pagam mais caro para financiar suas operações. E o que elas fazem? Repassam esse custo para o consumidor. Eu vejo isso no dia a dia. O preço do pão na padaria, da carne no açougue, do material de construção na loja, tudo sobe. Um exemplo real: uma pequena fábrica de roupas no meu
Bairro precisou de um empréstimo para comprar tecido. Com o IOF mais alto, o custo do empréstimo subiu. E agora, as camisetas que ela produz estão 5 reais mais caras. Quem paga? Você, eu, o trabalhador que precisa dessa camiseta para trabalhar. Esse efeito cascata atinge especialmente os mais pobres, que gastam quase toda a renda com bens essenciais. Redução do acesso ao crédito para pequenos negócios. Falando em empresas, os pequenos e médios negócios sofrem muito com o aumento do IOF. No Brasil, segundo o Sebrae, as PMEs geram mais de 50% dos empregos formais. Eu conheço muitos empreendedores, como donos de padarias, salões de beleza ou mercadinhos, que dependem de crédito para sobreviver. Com o IOF subindo para até 0,38% ao dia em algumas operações de crédito, o custo de tomar um empréstimo fica quase proibitivo. Isso significa que menos empresas conseguem investir, contratar ou até manter as portas abertas. O resultado? Menos vagas de emprego, menos oportunidades para quem precisa de um trabalho para sustentar a família. E quem sente mais essa falta de empregos? Os mais pobres, que dependem de trabalhos informais ou de baixa qualificação. Outro grande problema é o impacto na inflação. O aumento do IOF também alimenta a inflação, e isso é um problema sério. Quando os custos das empresas sobem, como expliquei, os preços dos produtos também aumentam. Além disso, o encarecimento do crédito pessoal reduz o poder de compra das famílias, que precisam gastar mais para comprar menos. Em 2024, a inflação já estava em 4,5%, segundo o IBGE, e qualquer aumento de custos pode empurrar esse índice para cima. Eu sei como isso dói no bolso. O arroz, o feijão, o transporte público, tudo fica mais caro. Para quem ganha pouco, como os 40% dos brasileiros que vivem com menos de 2 mil por mês. Segundo o IBGE, a inflação é uma ameaça constante. Ela corrói o salário, dificultando até a compra de itens básicos. O governo pode dizer que o IOF arrecada bilhões, mas quem paga a conta é o povo Tulsete. Desestímulo à poupança e investimentos de longo prazo. Outro ponto que me preocupa é o aumento do IOF em investimentos como a previdência privada, especialmente os planos VGBL para importes acima de 50 mil por mês. O governo diz que isso afeta só os ricos, mas eu discordo. Muitos brasileiros de classe média, como professores, médicos ou pequenos empresários, investem em previdência privada para garantir uma aposentadoria digna, já que o INSS muitas vezes não é suficiente. Eu mesmo tenho colegas que poupam em todo mês para isso. Com o IOF mais alto, esses investimentos ficam mais caros, o que desestimula a poupança de longo prazo. E o que isso tem a ver com os mais pobres? Quando a classe média reduz investimentos, ela também corta gastos com serviços, como contratar diaristas, pedreiros ou outros trabalhadores informais que dependem dessa renda. É mais um efeito indireto que atinge quem está na base da pirâmide. Redução da competitividade do setor produtivo. O aumento do IOF também prejudica a competitividade das empresas brasileiras. Quando o crédito fica mais caro, as empresas investem menos em inovação, expansão ou modernização. Eu vejo isso em setores como a indústria e o comércio, que já enfrentam concorrência com produtos importados como os da China. Se uma empresa brasileira paga mais IOF para financiar uma nova máquina, ela tem menos recursos para melhorar seus produtos ou reduzir preços. Isso enfraquece o setor produtivo, que emprega milhões de brasileiros. Menos competitividade significa menos crescimento econômico, menos empregos e menos arrecadação no futuro. E quem sofre mais com a falta de crescimento? As camadas mais pobres, que dependem de um mercado de trabalho forte para sobreviver. Aumento da insegurança econômica.
Outro impacto que eu observo é a insegurança econômica que o aumento do IOF gera. Quando o governo aumenta impostos por decreto, como fez em maio de 2025, sem dialogar com o Congresso ou a sociedade, cria um clima de incerteza. Eu vi a reação do mercado financeiro, que temeu medidas como controle de capitais, e a resposta do Congresso, que derrubou os decretos em junho de 2025. Essa instabilidade assusta investidores, empresas e até consumidores. Para o trabalhador comum, isso significa medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas ou de enfrentar preços ainda mais altos. Essa insegurança é especialmente cruel para os mais pobres, que não têm reservas para enfrentar crises. Eu já conversei com famílias que vivem com o orçamento tão apertado que qualquer mudança, como um aumento de preços, pode desestruturar tudo. E o 10º ponto é a perpetuação da desigualdade social. Por fim, o ponto mais importante na minha visão: o aumento do IOF perpetua a desigualdade social no Brasil. Eu acredito que um sistema tributário justo deve taxar mais quem tem mais. Mas o IOF não funciona assim. Ele é um imposto regressivo que pesa mais sobre quem tem menos. Enquanto o governo diz que o aumento do IOF atinge os ricos, eu vejo que os mais pobres são os mais afetados, seja pelo encarecimento dos produtos, pelo crédito mais caro ou pela redução de empregos. No Brasil, onde 10% da população detém quase 50% da renda, segundo o IBGE, aumentar impostos como o IOF, que tem impacto indireto em toda a cadeia, só reforça essa desigualdade. Em vez de taxar grandes fortunas ou lucros, o governo opta por uma medida que atinge o consumo e a produção, penalizando quem já vive no limite. Eu vejo isso como uma escolha política que prioriza soluções rápidas em vez de justiça social. E quem paga o preço é o povo brasileiro, especialmente os mais vulneráveis. Em resumo, o aumento do IOF, se implementado, vai encarecer seu dia a dia, dificultar o acesso ao crédito, aumentar a inflação, reduzir empregos e perpetuar a desigualdade. Eu acredito que o Brasil precisa de políticas que protejam os mais pobres, como combater a sonegação ou taxar grandes fortunas, em vez de medidas que pesam no bolso de quem já luta para sobreviver. Fique de olho, cobre seus representantes e lute por um país mais justo.